Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Antônio Conte, porque ele é o novo técnico da Napoli. Finalmente se chegou em um acordo, né, entre o Aurélio De Laurentiis, presidente do clube, e o técnico, né? Óbvio que vai ter muitas exigências. Um cara como Conte só assina com um clube com promessas de bons investimentos, um projeto ambicioso. E assim, né, contrata até 2027. Segundo a imprensa italiana, o Conte tem meio que uma cláusula que ele sai na hora que ele quiser, né? Que já sabe que não é um cara de personalidade tão fácil de lidar, mas é um senhor técnico, né? Tipo, trabalha armação rápida como poucos na história do futebol fizeram. É um especialista na linha de três zagueiros, um vencedor de campeonatos de pontos corridos. Se a gente para pensar, campeonatos completos que o Conte fez, né, dos últimos 7, ele ganhou 5, né? Iniciou a dinastia da Juventus, encerrou a dinastia da Juventus, e ele foi campeão da Premier League com o Chelsea desacreditado, naquela época quebrando o recorde de vitórias, 30 vitórias para o Chelsea do Conte, o primeiro na história, o clube da história da Premier League, acho que é conseguir 30 vitórias numa mesma edição de campeonato inglês. Isso mostra o trabalho que ele teve lá, embora o segundo ano tenha sido bem pior, muito por causa de uma janela de transferência sofrível que a diretora de futebol, Marina Granovskaya, fez. Mas acredito que agora a tendência é que ele tenha uma grande possibilidade ali de usar o dinheiro da venda possível do Victor Osimhen, né? Porque assim, a tendência é que ele saia, né? Eu renovou o contrato para sair com multa rescisória, mas como a multa é muito alta, né? E a Napoli sempre quer muito dinheiro pelos seus jogadores, não sabemos se ele sai ou não, né? Fiquei pensando nisso. Acho que não sei se o Arsenal vai pagar tanto dinheiro pelo Osimhen ou se ele realmente vai parar no PSG, né? Assim, o PSG contratou dois centroavantes, Colomboani e o Gonçalo Ramos. O Osimhen é melhor que os dois, então eles dão um jeito de vender um, porque ó, sempre há mercado para esse tipo de atleta, né? O próprio Dortmund estava interessado no Colomboani. Então, assim, eu acho que o dinheiro dessa possível venda vai ser reutilizado em investimentos no clube, a possibilidade de um Romelu Lukaku. Eu fico curioso como vai ser liderada essa reestruturação. Acredito que com a presença de um jogador do calibre do Kvaratskhelia, isso se ele continuar também, vai que ele é vendido também para a contratação de novos jogadores, mas eu acredito que com a permanência dele, a tendência de um 3-4-3, que é uma formação que o Conte já trabalhou bastante, mas eu acho que ele também pode apostar num 3-5-2. Eu estou bem curioso para ver como ele monta essa equipe, mas fato é que, assim, ele muda o técnico dessa vez. A Napoli teve uma temporada desastrosa, não tem outra palavra para definir isso, sair de campeã italiana para 10º lugar, muito porque o senhor Aurélio De Laurentiis resolveu contratar técnico sem critério nenhum. Ele não resolveu dar sequência que o Spalletti estava fazendo, trouxe o Rudi Garcia, que é um técnico que pensa futebol de uma maneira muito diferente, jogo de velocidade, armação rápida, né? Até se assemelha ao Conte, só que usando linha de 4. E a questão é, não deu certo, ele foi atrás do Walter Mazzarri, que convenhamos, um dinossauro do futebol italiano, e aí foi o Calzona, tipo, 3 técnicos que não tinha condições de você colocar na Napoli. O melhorzinho foi o primeiro, o Rudi Garcia, porque ele já mostrou alguma coisa a mais na carreira, já foi campeão francês, entende? Mas não deram tempo ao cara, o negócio não fluiu, não ornou. Pelo menos o Conte é um cara que você sabe que o teto de produção é muito alto, é um técnico que já trabalhou muito bem com vários atletas, e acredita assim, caso não venda Kvaratskhelia e Osimhen, tem excelentes opções de ataque para trabalhar. Acredito que há, de sim, condições de financiar boas contratações. A Napoli vem de 2 campanhas de mata-mata de Champions League, com certeza conseguiram um bom dinheiro com isso, não fizeram investimentos pesados nas janelas anteriores, então acredito que há a possibilidade de um investimento interessante. Eu acredito que com as peças certas é um time que pode lutar por um top 4, se bem treinado já lutava pelo top 4 nessa temporada, até porque bem treinado era o atual campeão italiano, e assim, se muito bem treinado, se o time orna bem com as ideias do Conte, acho que pode ali lutar pelo título do campeonato italiano e quem sabe bater de frente com a equipe a ser batida no momento, que é a Inter de Milão do Simone Inzaghi. Então, bem curioso, né? Eu fico triste que, assim, o Conte assinando com a Napoli era a oportunidade perfeita do Chelsea se livrar do Lukaku e contratar o Victor Osimhen. Não vai acontecer pelo visto, pelo menos não por enquanto. Acho que depende muito das vendas que o Chelsea for fazer ou da possibilidade de alguém da diretoria se convencer, não, vai ser ele, ou do Arsenal contratar o Sesco antes do Chelsea, mas acho que quando a diretoria do Chelsea fica obcecado por um atleta igual tá pelo Sesco, né, é possível deles darem um overpay para um cara que está ali no início de sua carreira, ao invés de um atacante mais comprovado como o Victor Osimhen. Mas de qualquer maneira,
É bem legal ver aí o Conte de volta ao futebol. O futebol precisa de um personagem como ele. Para mim, um dos melhores técnicos da atualidade. Fico até chocado pelo quanto que ele virou um técnico subestimado e até mesmo desrespeitado recentemente, né? Não parece que ele é um técnico que já fez o Guardiola sofrer bastante ali na Premier League, né? Tanto com o Chelsea quanto com o Tottenham. Não parece que ele iniciou a dinastia da Juventus sendo campeão invicto na temporada de estreia. Não parece que ele fez uma campanha de 100 pontos com a Juventus, a única da história, acho que, do campeonato italiano. Como eu disse, quebrou recordes de vitórias na Premier League quando treinou o Chelsea na primeira temporada. As pessoas têm que ter ideia do tamanho de Antônio Conte no futebol. Se hoje há muitos técnicos de 3 zagueiros treinando no futebol atualmente, se deve muito ao Conte. Ele devolveu a popularidade aos sistemas de 3 zagueiros. Então, é muito bacana um personagem como ele. Além de um técnico brilhante taticamente, é um personagem na beirada do campo único, né, que vive o futebol de uma maneira muito intensa. Tem seus problemas, evidentemente, mas as qualidades o tornam um personagem muito, assim, que agrega muito ao esporte. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.